Aleluia, glória a Deus, aleluia. Boa noite, igreja, graça e paz. Boa noite você que nos assiste de casa. Esse é um bom momento, esse é um momento ao qual o Senhor preparou para que nós possamos ouvir a sua voz. E eu conversava agora há pouco com o pastor Saulo, como Deus é tremendo, como Deus prepara o caminho. Eu nem tinha conversado muito com Augusto, e o Senhor usou a vida dele para falar aquilo que Ele tem para a gente nessa noite. Quero compartilhar com você uma palavra sobre o medo. E antes de começar, eu quero falar sobre o medo sendo um bloqueio na nossa vida. Eu vou ler em Gênesis 3:9, amém? O que seria um bloqueio? Aleluia. O que seria um bloqueio? Imagine uma linha da nossa vida. Ali no microfone os nossos sonhos, os nossos projetos, o propósito de Deus para a nossa vida. E o que seria o bloqueio? Os bloqueios que vão nos impedir de chegar. Bloqueio é tudo aquilo que vai paralisar você ao decorrer dessa trajetória. Bloqueio é tudo aquilo que paralisa você, que faz você sentir medo. E um dos primeiros bloqueios que a gente vai encontrar na Bíblia, um dos primeiros sentimentos que é registrado pelo homem é o medo. Encontra-se em Gênesis. Estava meditando nessa palavra hoje. É interessante que nós já chegamos no meio do ano e a gente ainda sempre tem a expectativa de que coisas boas estão vindo, coisas boas virão. A gente sempre acredita o quê? Que amanhã sempre vai ser melhor, que a gente vai alcançar os nossos sonhos, objetivos. Porém, algo vem nos impedir. O bloqueio, o medo. Se a gente conseguir entender essa palavra, se a gente conseguir caminhar sobre essa palavra, sobre a verdade que Deus nos traz em cima dessa palavra, a gente vai caminhar firme rumo aos nossos sonhos, aos sonhos de Deus para a nossa vida, ao propósito de Deus para a nossa vida. E já se foram 6 meses. E passa rápido, né? Hoje nós temos mais uma oportunidade de recomeçar. Hoje nós temos uma oportunidade de caminhar sobre decisões que devem ser baseadas na palavra de Deus. Gênesis 3:9. A palavra vai dizer assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e tive... Me ajuda aí, irmão. E tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Amém? Sobre essa palavra eu quero ministrar nessa noite. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, assim como foi orado através do seu Filho, Pai, nós queremos te pedir, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, que caia por terra toda a atmosfera do medo, toda a cultura do medo, Pai. Tudo aquilo que venha nos paralisar, que venha nos bloquear, que seja repreendido e que nós possamos ouvir a tua voz nessa noite. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém. A Bíblia, irmão, a primeira vez que a Bíblia vai falar sobre o medo, a gente encontra aqui em Gênesis, logo no início de uma trajetória. A primeira vez que esse sentimento aparece é logo no início. Por isso a importância de nós, no início de uma trajetória, cuidar
Primeiro bloqueio, eu vou dizer assim, o medo. O medo, ele tem o poder de quê? Paralisar você. O medo, ele nos afasta de Deus, assim como foi com Adão. A Bíblia diz que Adão se escondeu porque estava com medo de Deus. E eu encontro aqui a primeira quebra de relacionamento entre o homem e Deus. E tudo causado por aquele primeiro bloqueio, o medo. Foi esse sentimento, o medo, que fez com que Adão se escondesse de Deus. Adão, ele teve aqui, obrigado, irmão. Adão teve aqui uma atitude de covardia, de fraqueza, onde ele deveria reconhecer o seu erro. Adão, ele quebra aqui uma aliança, ele quebra aqui uma ordem, e o medo agora passa a ser o seu refúgio. O medo começa agora a ser a sua morada. Isso me faz refletir. Quantas vezes nós nos refugiamos, nos abrigamos em medo ao meio? Quantas vezes a gente acha que Deus não vai nos aceitar porque nós erramos, porque nós falhamos? O medo tomou conta da nossa vida. O medo agora é a nossa morada. Já parou para pensar que quando a gente começa a conversar com uma pessoa que está afastada, e eu já estive afastado, a primeira desculpa, entre aspas, ou a primeira resposta que ela tem é que Deus não vai aceitar ela de volta. O medo já toma conta da sua vida, e ele começa a achar que Deus o julga de acordo com os seus pensamentos. A gente começa aqui a ser o nosso próprio juiz, a gente começa a julgar as nossas atitudes, mas o Deus a qual eu creio, ele não é assim. Amém? Mateus 9:12, a palavra diz: Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Olha que interessante. Jesus, ele para e vai falar assim, ó: os sãos, os curados, eles não precisam de médico, e sim os doentes. Então por que a gente deixa o medo tomar conta da nossa vida e fazer com que a gente tome atitudes e ser juízes de nós mesmos, dizendo que Deus não vai nos aceitar porque nós erramos, porque nós tomamos um diferente rumo? Deus não é assim. Grava isso, irmão. O inimigo, ele conhece você, ele sabe o seu nome, ele sabe do seu propósito, mas ele insiste em te chamar pelo seu passado. Ele insiste em fazer acusações. E Deus, ele conhece o seu passado, ele conhece todos os seus erros, e ele te chama de filho, ele te chama pelo nome. A tua fraqueza, ou a nossa fraqueza, não vai escandalizar a Deus. Já parou para pensar nisso? A tua fraqueza não escandaliza a Deus, mas o teu coração, um coração agradecido, um coração generoso, ele chama a atenção de Deus. Entendeu? Não são os seus erros que vai escandalizar Deus. O inimigo, ele quer te acusar. O inimigo, ele quer fazer com que você faça o medo a sua morada. Mas Deus, ele conhece o seu passado, e ele te chama de filho. Ele fala: filho, não tenha medo. Olha que interessante. Deus escolhe Jonas, mesmo sabendo que ele iria fugir. Deus, ele escolhe Davi,
mesmo sabendo que ele iria cometer adultério. Ele escolhe Pedro, sabendo que Pedro negaria. Ele escolheu Judas, mesmo sabendo que Judas iria trair. As tuas fraquezas jamais irão escandalizar Deus. Entende isso? Mas o teu coração generoso, coração disposto a buscar a Deus, esse chama a atenção de Deus. Quando Deus olha para Davi, Deus não vê as falhas de Davi, Deus vê o coração de Davi. Deus vê Davi no íntimo buscando. Não permita que o medo que fez com que Adão se afastasse de Deus domine você. Não permita que esse sentimento o afaste de Deus. Deus, Ele já te perdoou. Jesus, Ele diz para você: está consumado. Está consumado, não carregue isso. O medo já não faz parte mais do seu DNA. O sangue de Jesus está sobre você. Aleluia, Jesus. Deus, Ele já perdoou você. Agora basta você se perdoar. Basta você aceitar a graça de Deus sobre a sua vida. Aceitar o sacrifício vivo de Jesus. Eu gosto muito do Apocalipse 5. A palavra vai dizer que através do sacrifício de Jesus, Deus nos fez reis, sacerdotes e filhos para Deus. Foi através do sacrifício de Jesus que seus pecados foram perdoados. É através do sacrifício de Jesus que o sangue é derramado e o medo não tem mais moradia no seu coração. Amém? É interessante quando a gente encontra pessoas afastadas e a gente começa a conversar. É interessante que essas pessoas, elas têm sempre o mesmo pensamento. Elas não conseguem ver Deus como Pai. Logo, se você não consegue ver Deus como Pai, você não consegue ter uma identidade estabelecida. Você é aquilo que as pessoas dizem que você é. O medo muitas das vezes nos forja a ser quem nós não somos. Deus diz: seja forte e corajoso. E você fica com medo. Então a falta de identidade vai gerar a falta de identidade vai gerar esse medo, que vai fazer com que nós não nos conhecemos em Cristo. Eu quero compartilhar, irmãos, 2 pontos que a gente precisa curar nessa noite. 2 pontos que a gente precisa entender para desbloquear esse primeiro momento, para desbloquear esse início. Josué 1:9, a palavra diz: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois eu, o Senhor Deus, estarei com você por onde você andar. Aleluia. Não fui eu que ordenei a você, Deus diz para você: seja forte e corajoso. Nosso papel aqui é ser forte e corajoso. Deus nos dá uma ordem: seja forte e corajoso. Vá com medo mesmo, mas vai. Sai desse primeiro momento. O primeiro ponto é: a falta de identidade nos gera medo. Você pode repetir? Falta de identidade nos gera medo. Não saber quem nós somos vai nos gerar o quê? Uma insegurança. E é muito comum a gente encontrar pessoas que frequentam o mesmo lugar durante anos e anos. E aí eu falo por mim, durante boa parte da minha vida eu frequentei o mesmo lugar. E a falta de identidade, a falta
de não ter o discernimento de ver, ou melhor, de ver Deus como um Pai, nos gera uma insegurança, nos gera uma falta de entendimento de quem eu sou. É muito comum você encontrar pessoas que frequentam anos e anos o mesmo lugar e não têm de fato um encontro verdadeiro com Deus. Tudo isso devido ao medo. Qualquer processo ou qualquer palavra contrária para essa pessoa nos faz desanimar. Falta a percepção da identidade. Durante muito tempo, como eu disse, eu caminhei sobre essa realidade. Não saber da minha identidade me bloqueou durante muito tempo. E é impressionante quando a gente encontra Deus e o reconhece como um Pai, a nossa vida, ela começa a caminhar, porque agora você sabe quem você é. Agora você começa a caminhar sobre uma cultura do reino, a cultura de Deus, a cultura do Filho, de pregar a palavra. Amém? Eu estava meditando sobre cultura do reino, e é interessante que cultura, ela tem a ver com ajuntamento, tem a ver com valores, tem a ver com crenças. Mais interessante ainda é que cultura tem a ver com cultivo. E aí, quando eu falo cultivo, existe a possibilidade de nós cultivarmos o medo. É engraçado que a gente sempre espera o pior, porque na maioria das vezes nós decidimos cultivar o medo. Essa cultura do medo, ela é muitas das vezes implantada pela mídia, pelos noticiários, jornais, redes sociais, familiares e até amigos. Hoje pela manhã, ao acordar, a primeira coisa que eu fiz foi falar com Deus. E Deus começou a falar comigo sobre esse primeiro momento. Quantas vezes eu mesmo, ao me levantar, fui ver sobre os noticiários. E a cultura do medo, e a cultura quer implantar você medo com os noticiários ruins. E a primeira impressão que você carrega durante o dia. Quantas tragédias a gente vê. O que eu quero dizer para você nessa noite? Busque nesse primeiro momento cultivar coisas boas, atrair coisas boas. E não há nada melhor do que buscar a presença de Deus nesse primeiro momento. Falar com Deus nesse primeiro momento é importantíssimo. Deus, ele vai gerar em você segurança, firmeza. A gente sempre deve esperar o melhor de Deus. A gente sempre deve confiar em Deus. A gente deveria sempre esperar o melhor e estar preparado pelas pedras. Estar preparado para o que vai acontecer. Mas a gente deve sempre confiar que o melhor sempre virá. Amém? A minha identidade, ela não tem a ver com o que eu quero, mas tem a ver com o que Deus determinou para mim. Sua identidade não tem a ver com o que você quer, tem a ver com o que Deus determinou para você. Tem a ver com os sonhos de Deus, com aquilo que Ele vai fazer com você, com aquilo que Ele vai fazer através de você. Entenda, a gente só pode encontrar a nossa identidade em um lugar, irmãos. E em Gênesis, Adão diz para Deus que: Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim e eu me escondi. A gente vai encontrar a nossa identidade quando a gente encontrar Deus no jardim. Quando a gente, nesse primeiro momento, buscar a face de Deus. Mateus 6,6, a palavra diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que o vê em secreto, o recompensará. Nessa passagem a gente aprende que o segredo para a gente vencer os bloqueios, o segredo para a gente caminhar nesses próximos 6 meses do ano de 2023 é buscar a face de Deus nesse primeiro momento.
buscar a face de Deus, cultivar a cultura do reino de Deus. E a gente precisa, como que a gente faz isso? A gente precisa crescer para baixo. A gente aprende no livro Enraizados que uma árvore, quanto maior é a árvore, maior é a sua raiz. Ou seja, maior ela se aprofunda. Aqui eu aprendo que para eu estar firme na presença de Deus, eu preciso me aprofundar em Deus, na intimidade com Deus. O segundo ponto que eu quero compartilhar é: falta de fé nos gera medo. Me ajuda, irmão. Falta de fé nos gera medo. A falta de fé, a falta de segurança vai nos gerar medo. O medo, sem dúvida, ele é o quê? Um dos maiores inimigos da nossa vida, da nossa caminhada. Ele vai nos fazer parar quando a gente deve seguir. Ele vai nos fazer tomar decisões erradas, porque ele é um bloqueio. Ele vem para nos paralisar. O medo, ele não depende se a situação está boa, ele depende da resposta que a gente dá para ela. E como que a gente responde ao medo, André? Com fé, acreditando e confiando. E a chave então para a gente vencer o medo é ter fé, é ter confiança. Fé em Deus, pois eu creio e sei que Deus está no controle de tudo, amém? Lucas 8:22, eu amo essa palavra. O texto vai falar que certa vez Jesus ele está num barco. Certa vez Jesus sobe num barco e diz: passamos para o outro lado, ou vamos para o outro lado. E acontece, irmão, que no meio da trajetória, no meio do trajeto, sobrevém uma tempestade tremenda, que eles começam a sentir medo. Eu imagino que era algo tremendo, porque eles estavam acostumados com as tempestades. Então era algo que fugia da realidade deles. E aí eu começo a me perguntar: como alguém pode dormir em meio à tempestade? Como alguém pode descansar em meio aos problemas? Mas bem no início de tudo, a palavra diz que Jesus diz assim, ó: passemos para o outro lado. Ele não disse: Natan, vai para o outro lado. Ele disse: vamos juntos para o outro lado. Sabe o que isso quer dizer? Os próximos 6 meses, os próximos anos, Jesus está falando para você: vamos juntos. Vamos juntos. Aleluia. Gente, eu gosto muito da palavra confiar, irmãos. Se a gente pega essa palavra e divide, com mais fiar. Com significa junto, fiar significa fio, significa ligação. Adão no Éden, ele se desconecta, ele se desliga. Tudo isso por causa do medo. O medo faz você se desconectar, se desligar. Agora, para eu e você nos conectarmos com Cristo, nós precisamos confiar. A partir do momento que você confia, você começa a cultivar a fé. E nós precisamos cultivar a fé. Fé e medo não andam juntos. Deus, ele não quer que nós venhamos até Ele com medo. Certa vez eu ministrei uma palavra no Salmo 46. E a palavra vai dizer assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre os gentios e serei exaltado na terra. Interessante que no início desse salmo, o salmista diz: Deus é o nosso refúgio. Aqui eu vejo uma declaração de Deus. Aqui eu vejo a declaração de que Deus é a nossa defesa, é a nossa fortaleza. Quando ele diz para Josué: seja forte e corajoso, porque eu sou a sua defesa. Deus, ele é o nosso refúgio, não o medo, irmão.
Deus, Ele é a nossa morada, não o medo. Deus, Ele é a nossa certeza. E mais uma vez, não o medo. Começa a declarar isso. Começa a caminhar sobre essa palavra. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Seja forte e corajoso. Um filho de Deus, ele não caminha sobre o medo, mas ele caminha sobre força e confiança, que vem do próprio Deus. Então, no seu DNA, quando Jesus derrama o seu sangue na cruz, Ele deposita em você o seu DNA. Agora você tem o DNA de Cristo, da fortaleza de Deus. Em Mateus 28:10, Jesus declara: eu estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Então não tenha medo. Então não tem a ver com o lugar que você está, mas tem a ver com quem está com você nesse lugar. Você entendeu isso? Não tem a ver com o lugar que eu estou, mas quem está comigo nesse lugar. Se eu estou na faculdade, não tenha medo, Cristo está com você. Se eu estou no trabalho, não tenha medo de falar de Deus, Deus está com você. Amém? Você pode se colocar de pé. E para finalizar, eu quero compartilhar um testemunho, que quando o louvor pode subir, que quando eu ministrava, quando eu escrevia essa mensagem, faltava algo em que Deus, para eu acabar finalizando essa palavra, e em determinado momento eu peguei meu celular e eu tinha recebido uma mensagem. Essa mensagem, ela fala sobre o medo. E essa mensagem que eu recebi há 1 ano atrás era uma demissão. Meu chefe, ele estava me demitindo pelo celular. Naquele momento eu senti um medo tremendo, mas ao mesmo tempo gerou em mim uma força muito grande, porque Deus estava falando: eu sou contigo, eu estou contigo, eu sou a sua fortaleza. Quantas das vezes nós nos deparamos com esse bloqueio, com esse medo? Irmãos, eu não contei para ninguém, eu precisava ministrar essa palavra, e eu falei: Senhor, eu creio no teu poder, eu creio que através dessa palavra vidas serão desbloqueadas, eu creio que essa palavra será uma ativação. E eu peguei essa palavra com um temor muito grande, o temor na qual eu me encontro nesse momento. Eu não falei para ninguém, mas eu subi com esse temor. Temor é diferente de medo, irmãos. Eu confiei na palavra de Deus, e eu ministrei essa palavra, e a presença de Deus se fez presente. E o mesmo temor que eu senti naquele dia, eu sinto hoje. É para alguém essa palavra. Deus diz: não tenha medo, seja forte e corajoso. Esse primeiro bloqueio, ele não vai paralisar você. Não importa o que as pessoas dizem acerca de você. Você tem uma identidade estabelecida em Cristo, e você precisa caminhar sobre essa realidade. O medo não vai ser a sua morada. Amém? Quero convidar a pastora. Está orando. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu gostaria que o pessoal da cura estivesse aqui na frente agora. Às vezes a gente não é abençoado porque a gente tem medo. Às vezes as coisas não acontecem na vida da gente por causa do medo. E o André falou muito bem: Deus não nos deu espírito de medo. Eu não conheço a sua história. Por mais que nós convivemos aqui na igreja, às vezes você tem algum espacinho que ainda tem medo. Medo de falar, medo de ser aceito, medo de ser rejeitado, medo de errar, medo de ser criticado, medo do que os outros falam.
Eu aprendi uma coisa no decorrer dos meus 30 anos de evangelho. Eu costumo dizer que aquilo que as pessoas falam a meu respeito não me define, porque um com Deus é maioria. Então, se o que eu estou fazendo está agradando a Deus, porque quando a gente faz alguma coisa errada, o Espírito Santo é rápido em cobrar, né? A gente sente aquele peso, a gente sabe que a gente errou. E sempre que o Espírito Santo me cobra, eu corro para tentar consertar o mais rápido possível aquilo que eu vacilei. Porque a gente vacila, gente. Pastor erra. A gente é ser humano. Pastor erra. Pastor falha. Vocês erram. Vocês falham. Não tem alecrim dourado aqui na igreja, graças a Deus. Mas é dentro das nossas falhas que o Senhor nos fortalece. É as nossas falhas junto com o acerto de vocês, as falhas de vocês junto com os nossos acertos é que nos torna corpo de Cristo. Por isso eu gostaria que, se você tiver o desejo de receber uma oração hoje e de uma vez por todas declarar que o espírito de medo não tem mais nenhuma autoridade sobre a sua vida, eu gostaria que aonde você está, você levantasse a sua mão. Aonde você está, levanta a sua mão. Alguém da equipe vai estar indo até você. Eu vou fazer uma oração. E se durante essa oração o Espírito Santo tocar na sua vida, você que levantou a mão, continua com a mão levantada para o pessoal poder ver você. E se durante essa oração você sentir o desejo de levantar a sua mão, levante a sua mão. Alguém vai estar chegando até você. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite. Pai, eu quero Te agradecer por essa palavra, porque muitas vezes o medo faz a gente parar, o medo faz a gente desistir, o medo faz a gente achar que não consegue. O medo faz a gente achar que não é digno, e isso é mentira. É mentira de Satanás para poder travar a nossa vida, para poder travar o nosso ministério. Isso talvez seja uma mentira de um trauma lá do passado que o acusador ele usa para parar aquilo que Deus tem de mais bonito para a gente, que é a nossa identidade, que é o nosso ministério, que é aquilo que Ele tem para que a gente multiplique o reino, para que a gente cumpra o ID. Por isso que eu falei, eu não conheço a tua história, eu não conheço o teu íntimo, porque tem coisas que a gente não fala com ninguém. Tem coisa que a gente chora no chuveiro sozinho, tem coisa que a gente chora de madrugada, tem coisa que a gente fala com Deus às vezes dirigindo sozinho, às vezes a gente fala com Deus em pensamento e fala: Senhor, me ajuda. Mas está na hora de você abrir sua boca e falar com um dos pastores, alguém da equipe de cura, e dizer: eu tenho medo de crescer, eu tenho medo de ser rejeitado, eu tenho medo de não ser amado, eu tenho medo de não ser atendido, porque Deus não nos deu o espírito de medo, pelo contrário. Ele disse que nós somos preciosos. Ele disse: não temas para cada dia do ano. Ele disse: seja forte e corajoso. Ele disse: cumpre o ID. Ele diz: vem do jeito que você está. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada um de nós hoje na Tua presença. Pai, eu clamo agora a Tua presença no nosso meio. Mas quando eu falo presença, eu sei que Tu está aqui desde o início, mas eu quero que Tu toque nos corações dessa noite. Senhor, em nome de Jesus, tira o peso dos braços e permita que a gente vença o nosso eu, vença o nosso orgulho, e a gente levante a nossa mão. Levante a nossa mão para receber uma oração, para ser tocado pelo Espírito, para entender que Deus tem para a gente muito além do que a gente imagina. Senhor, em nome de Jesus, toma agora todo o sobrenome que está aqui, cada sobrenome aqui representado. Pai, em nome de Jesus, visita as nossas casas. Senhor, cuida da nossa família, cuida do nosso sobrenome, cuida dos nossos filhos,
Cuida, Pai, das nossas próximas gerações. Tira de nós o medo e nos faz ser como Moisés. Que a gente possa ser líder, que a gente possa ser influenciador de multidões, que a gente possa te obedecer, que a gente possa fazer a tua vontade, mesmo sem entender, que a gente seja obediente à tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, tira de nós o medo e nos faz, Senhor, ir para o nosso quartinho secreto, para o nosso monte de oração e nos desnudar diante de Ti e dizer: Pai, preciso, Pai, não consigo, Pai, não sei. Tira um medo. Senhor, nos tira o medo. Senhor, tira a máscara de forte, que a gente possa jogar essa máscara de fortaleza fora e poder nos rasgar diante de Ti e dizer: Pai, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu amor, eu preciso do Teu carinho. Eu não me canso da Tua presença, a Tua voz me atraiu, mas me tira o medo. Senhor, nos tira o medo, porque nós sabemos que cada um de nós, depois que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, sem o medo que nos para, sem o medo que nos trava, mas o ID vai ser cumprido. Mas a gente vai alcançar multidões. Mas a gente vai conseguir trazer para a casa de Deus muito além das pessoas que a gente imagina, porque nós somos a Bíblia que aqueles que não conhecem a Jesus estão lendo lá fora. Que o nosso testemunho possa ser um testemunho de fé, um testemunho de obediência. Que nós possamos ser conhecidos como homens e mulheres de Deus, como adoradores. Pai, eu te agradeço por essa noite. E que braços possam ser levantados nessa noite. E que vidas sejam curadas nessa noite, curadas no emocional. Eu vejo espírito de depressão rodando nessa igreja, mas eu não aceito. Na autoridade do nome de Jesus, espírito de depressão, tu pega tudo que é teu e bata em retirada. Porque chega de não querer sair de casa, chega de querer ficar trancado o dia inteiro, chega de querer ficar no escuro, chega de dizer que não tem força nem para tomar banho. Acabou. Na autoridade do nome de Jesus, acabou hoje. Espírito Santo, em nome de Jesus, traz vitória a cada sobrenome que aqui está. E Senhor, em nome de Jesus, cobre os nossos filhos dos olhos do adversário. Senhor, esconda-os debaixo das tuas asas, porque o diabo não vai roubar a identidade deles. Porque eu não canso de dizer que na nossa identidade e na identidade dos nossos filhos, a filiação está filhos de Deus. Senhor, nós chamamos, recebe a nossa adoração. Nós estamos aqui para orar por cada vida que aqui está, em nome de Jesus. Amém.